pelo senhor já tem esse tempo todo de caminhada, já deve ter visto muita coisa, obviamente você tem um entendimento de tudo. E assim, não só com a gente, como já aconteceu, mas muitas pessoas acabam tendo essa presença. Às vezes as pessoas têm experiências, né, sobrenaturais com alguma coisa na casa dela e acaba acontecendo de rolar briga entre as pessoas que moram ali dentro, né, e tudo mais. E eu queria conversar com o senhor sobre isso, sobre essas manifestações, como é que funciona, como é que você se afasta disso. Assim, obviamente a gente sabe, né, andar no certo e tal, mas, por exemplo, vou dar um exemplo pro senhor. Em 2021, 2020, eu e os moleques, a gente moramos juntos, né, numa casa lá na freguesia. E ali, por si só, já é uma região bem pesada, né? Bem pesada. Oprimida, né? E a gente morou ali, e ali rolou muita coisa, rolou muita festa, a gente zoou muito ali, tinha bebida, tinha muito de coisa. Eles quebraram muitos princípios, deram muitas legalidades. Sim, e ali acabou que chegou um momento naquela casa, pastor, que a gente não tinha mais paz, entendeu? Não tinha mais paz, a gente perdia a noção. Hoje em dia, não só eu, mas os moleques, a gente tem uma maturidade muito maior sobre o que é uma casa, sobre o que é a nossa cama, por exemplo, nossa cama, nosso lugar de dormir, deitar, que é uma coisa sagrada. A casa, por si só, já é sagrado, né? Isso. E naquela época a gente não tinha esse entendimento. Então, por exemplo, tinha vezes da gente, né, tá ali conversando, trocando ideia, numa festinha e tal, apreciar pessoas. Teve uma vez que tinha, tipo, umas 20 pessoas, né, na casa, que a gente nunca tinha visto ninguém. Que isso? E aconteceu de roubarem coisas da casa. Era uma loucura. Não, e a gente era muito jovem, né, cara? A gente era jovem, mas ali... E o pior, pastor, né? Nem quando as pessoas estão na casa. E sim, quando elas saem e a gente fica sozinho, aí a gente começa a ouvir. Porque as pessoas deixam coisas, né? A energia da pessoa fica ali, coisas que estão com ela. Fica. Eu queria muito, muito conversar com o senhor sobre isso, porque foi um problema que a gente passou, que foi horrível, e eu cogitei bastante em ligar pro senhor mesmo pra... Pô, pelo amor de Deus, eu tenho que trazer o Pepeu aqui. Exorcizar essa casa, né? Sim, e assim, o jeito que a gente teve que fazer foi sair daquela casa. Hoje todo mundo tem a sua própria casa, todo mundo cuida, né, da sua própria casa. Depois de lá, eu fui para um apartamento. Aconteceu umas coisas, eu acabei vindo para essa casa que é um pouco maior, tem mais estrutura aqui para poder ter o podcast e tal. E hoje a gente seleciona muito mais, né, Xeré? Quem vai entrar na nossa casa e tal. Só que lá, naquele momento lá, pastor, em 2020, 2021, a gente passou por muitos problemas espirituais, a gente ouvia coisa. Às vezes, por exemplo, a gente tá aqui, ó, do nada eu ouvia passos de gente correndo. Isso. Era uma loucura. Pastor, dá vontade de sair correndo era também, uma loucura. Né? A minha mãe, ela é uma pessoa muito espiritual, como eu já disse, né? Ela veio me visitar nessa época. E, nossa senhora, minha mãe só faltava ficar doida com as coisas que ela via, né? Ela dizia pra mim, assim, a gente quando tá no erro, a gente acho que não tem a permissão de Deus pra poder enxergar certas coisas. Às vezes enxerga, às vezes não. A minha mãe, ela enxergava, ela falava, por exemplo, lá em cima, era uma cobertura, né? Tinha o primeiro e o segundo andar. Lá em cima, onde que a gente zoava, bebia e tal, tinha bebida, tinha um monte de coisa. Minha mãe falou que subiu lá e viu o Zé Pilintra. Ela viu o homem, né? Que tem muitas pessoas que adoram essa figura, né? Isso. Ela viu a figura dele lá e outras coisas que acabaram rolando, né, nessa casa. E, nossa senhora, era um medo terrível, porque... E teve uma situação horrível que aconteceu comigo e minha namorada, né? A gente tava dormindo e quase nos últimos dias a gente tá nessa casa, foi daí que eu decidi, falei, velho, tem que sair daqui o mais rápido possível. A gente dormindo, pastor, e a Maria, ela fala muito com ela pelo sonho, né? Deus fala muito com ela pelo sonho, ela tem muitas mensagens através do sonho. E ela... Eu não sei se ela tava sonhando, ela acordou com esse sonho, se ela de fato viu, mas ela acordou e viu o espírito da morte na frente da nossa cama. E ela disse pra mim, tipo, que ele era alto e tal, tipo, tinha, sei lá, uns 3 metros de altura. E uma loucura, cara, olhou pra ele, né? Ela começou a ficar em choque, ficou paralisada, não conseguia acordar. E quando ela virou o olho, assim, pro outro lado, ele, tipo, apareceu do lado dela, sabe? Meu Deus. Bem mais perto, assim, bem mais próximo. E nisso ela conseguiu... né? Eu tava dormindo, acordei com ela aos gritos. E fiquei apavorado, eu tive que ajudar ela, ligar a luz e tal. Por sorte, minha mãe tava lá, orou pela gente, foi uma loucura. Mas assim, eu queria muito que o senhor conversasse com a gente sobre isso, para as pessoas, por exemplo, como eu, como o Xerec, entender, né, as pessoas que são mais leigas sobre esse mundo espiritual, sobre esses seres, né, que a gente acaba botando dentro da nossa casa. Entendeu? Eu queria conversar com o senhor sobre isso.
Na verdade são as legalidades, né, Gabriel? Assim, o reino espiritual ele sempre vai reger debaixo de legalidades. Sim, sim. A própria Bíblia diz que, acho que a carta de Pedro fala isso, né? Que o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, rugindo, buscando quem ele possa tragar. Ou seja, ele está buscando alguém que tenha uma legalidade para que ele possa entrar. Aí ele vai atormentar, vai assustar e tantas coisas mais, entendeu? Então é por aí. Como mudar isso? Consertar a vida. Procurar não abrir legalidades, não dar essas brechas para o inimigo entrar. E se tem, é se arrepender, entendeu? Porque a essência do evangelho é o quê? É o arrependimento, é o amor e o perdão. E quando você faz isso, isso gera um assédio, um muro de fogo em volta da tua vida, né? Porque aí a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem, mas ao derredor, né? No reino espiritual está o inimigo buscando quem ele possa tragar.